Olá, bem-vindo. Nesta aula veremos de forma geral como é estruturado um estudo que envolve inferência estatística e também veremos os conceitos fundamentais que formam a sua linguagem básica. Primeiramente, devemos notar que o estudo da estatística é geralmente dividido em duas partes: o estudo da estatística descritiva e o estudo da estatística inferencial. Na estatística descritiva, partimos de um conjunto de dados e vemos métodos de sintetização deste conjunto de dados. Geralmente, estes métodos envolvem tabelas, gráficos e algumas medidas numéricas de centralidade e dispersão. Já na estatística inferencial, estudamos métodos que permitem partir de uma amostra para se fazer afirmações probabilísticas sobre alguma característica da população da qual a amostra foi retirada. Esta divisão é importante para organizarmos nossos estudos, mas naturalmente os dois campos são utilizados conjuntamente. Como neste curso trataremos da estatística inferencial, o resto da aula focará neste assunto. Aqui temos uma figura esquemática que nos dá uma visão geral dos estudos que envolvem inferência estatística. Inicialmente, a partir dos objetivos do estudo, delineamos a população de interesse. Utilizando algum método de amostragem, obtemos uma amostra. Este ponto é crucial, pois uma forma inadequada de seleção da amostra pode resultar em uma amostra viesada, o que invalidaria todo o método posterior da inferência estatística. De fato, não há motivo para acreditar que os métodos da inferência estatística que estudaremos funcionarão se partirmos de uma amostragem inadequada. Com a escolha de um método de amostragem adequado, o que queremos é aumentar nossa chance de obter uma amostra que seja representativa de toda a população. Obtida uma amostra, procedemos com a estimação por ponto para obter uma estimativa pontual do parâmetro populacional de interesse. Por exemplo, se estamos interessados em estimar a média populacional, utilizamos a fórmula da média amostral para, com os dados da amostra, calcular a média amostral. O número calculado a partir da fórmula seria a nossa estimativa pontual da média populacional. Com a estimativa pontual, utilizamos os métodos da inferência estatística para realizar estimações por intervalo e realizar testes de hipóteses sobre o parâmetro populacional de interesse. Em nosso exemplo, utilizaríamos a estimativa pontual da média para, com os métodos da inferência estatística, calcular o intervalo dentro do qual acreditamos estar a verdadeira média populacional e também podemos testar hipóteses sobre esta média populacional, que na prática nunca conheceremos. No slide anterior, usamos alguns conceitos pressupondo um entendimento intuitivo dos termos. Agora vamos defini-los bem rapidamente. Lembre-se de que ter esses conceitos em mente é importante, pois eles formam a base da linguagem utilizada no curso. A população é o conjunto de todos os elementos de interesse em um determinado estudo. Uma amostra é um subconjunto da população. Um parâmetro populacional é uma característica numérica da população. Um exemplo de parâmetro populacional é a média populacional. Uma estatística amostral é uma característica da amostra que possui um parâmetro populacional correspondente. Um exemplo de uma estatística amostral é a média amostral, utilizada para estimar a média populacional. Um estimador por ponto é uma fórmula que nos permite obter um valor numérico para determinada estatística amostral. Como exemplo, temos a fórmula utilizada para calcular a média amostral a partir de uma amostra de tamanho n. Já a estimativa é o valor numérico obtido ao aplicar o estimador para uma amostra específica. Por exemplo, quando utilizamos os dados de uma amostra, utilizamos uma fórmula, que é o estimador, para obter um valor numérico, que é a estimativa da média populacional. Nesta tela, apresentamos alguns termos utilizados frequentemente na literatura e que devem fazer parte do nosso vocabulário básico.
o conceito de estimador não viesado, estimador consistente e estimador eficiente. Aqui vamos considerar esta notação. Θ é um parâmetro populacional e θ-chapéu é um estimador pontual de θ. Se o valor esperado de θ-chapéu for igual ao parâmetro populacional θ, dizemos que θ-chapéu é um estimador não viesado de θ, ou seja, um estimador é não viesado se sua média for igual ao parâmetro populacional que estima. Um exemplo de estimador não viesado é a média amostral. Dizer que a média amostral é um estimador não viesado quer dizer que, dada uma população e fixado um tamanho de amostra, se pegarmos todas as amostras possíveis, calcularmos a média para cada amostra e depois calcularmos a média de todas as médias, teremos a média populacional. Em outras palavras, a média de todas as médias amostrais de um determinado tamanho é igual à média populacional. Um estimador é consistente quando, à medida que o tamanho da amostra aumenta, as estimativas tendem a ficar mais próximas do parâmetro populacional. A média amostral é um estimador consistente porque, para uma amostra maior, ela tende a fornecer uma estimativa pontual mais próxima da média populacional do que para uma amostra menor. Poderemos entender melhor o que isto significa após a aula em que explicaremos o significado de distribuição amostral. Lá, poderemos ver que, conforme o tamanho da amostra aumenta, os possíveis valores da média amostral tendem a se concentrar mais próximo da média populacional. No que se refere a um estimador eficiente, vamos considerar que θ-chapéu 1 e θ-chapéu 2 são dois estimadores não viesados de θ. O estimador mais eficiente é aquele que possui menor variância. Por exemplo, se a variância de θ-chapéu 1 for menor do que a variância de θ-chapéu 2, então dizemos que θ-chapéu 1 é mais eficiente do que θ-chapéu 2. Os conceitos que vimos até aqui são fundamentais para todo o curso, no sentido que formam a linguagem básica para o assunto que trataremos, a inferência estatística. Iremos utilizá-los ao longo das aulas. Para finalizar, destacamos aqui dois outros conceitos fundamentais, mas que veremos apenas nas aulas seguintes. Estes são fundamentais em outro sentido daqueles vistos nas telas anteriores. Aqueles formam nossa linguagem básica. Estes dois outros, distribuição de probabilidade e distribuição amostral, são fundamentais para entender os métodos que utilizamos na inferência estatística, o teste de hipóteses e o intervalo de confiança. Por fim, vamos fazer algumas pontuações. No que se refere ao objetivo da inferência estatística como ferramenta de análise de dados, o propósito fundamental da inferência estatística é estabelecer métodos que nos possibilitem utilizar uma amostra para obter estimativas e testar hipóteses a respeito de algum parâmetro populacional. Esta segunda observação diz respeito à importância da utilização de um método adequado para a escolha de uma amostra num estudo. De fato, apenas com métodos de amostragem apropriados, podemos esperar que a amostra seja representativa da população. Naturalmente, se escolhermos um método de amostragem inadequado, não teremos razão para achar que a utilização da metodologia da inferência estatística produzirá boas estimativas dos parâmetros populacionais. Esta terceira observação apenas diz algo que pretendemos mostrar ao longo do curso. O teste de hipóteses e os intervalos de confiança, ferramentas da inferência estatística, são fundamentados na distribuição amostral, um conceito que apresentaremos em aulas posteriores, na média desta distribuição amostral e em sua variância. Esperamos que ao longo do curso esta afirmação se torne clara. Então era isto. Nesta aula vimos de forma geral do que se trata a inferência estatística e também vimos alguns conceitos fundamentais para nosso curso. Até a próxima!